Você já imaginou uma chuva de centenas de drones e dezenas de mísseis cortando os céus, tudo em uma única noite? Entre 19 e 20 de setembro de 2025, a Rússia mais uma vez lançou uma ofensiva aérea massiva contra a Ucrânia. Esta não foi uma simples investida, foram 619 ataques aéreos de diferentes tipos, incluindo 579 drones Shahed, fabricados em alta velocidade na Rússia, que inundaram o espaço aéreo ucraniano como uma verdadeira horda voadora. A ideia era clara: aproveitar a escuridão da noite para penetrar as defesas do país e provocar danos catastróficos. Mas as coisas não saíram como Moscou esperava. A Ucrânia não estava despreparada. Ao sinal do ataque, seus pilotos de F-16 levantaram voo rapidamente para enfrentar o desafio. E o que parecia impossível aconteceu. Eles interceptaram cerca de 40 mísseis russos, principalmente os perigosíssimos KH-101, impedindo que a maioria chegasse aos seus alvos. Enquanto drones Shahed eram combatidos por outras medidas, como guerra eletrônica e drones interceptadores, os F-16 tinham uma missão maior: derrubar os mísseis de cruzeiro com precisão cirúrgica. O resultado? Uma derrota amarga para o ataque russo, que perdeu quase toda sua força ofensiva naquela noite. Mas por que isso foi tão impactante? Porque durante anos, a Rússia tem apostado em ataques aéreos intensos para espalhar medo, desgastar as defesas ucranianas e forçar vazamentos de projéteis destrutivos sobre cidades e regiões civis. Moscou sabe que um míssil KH-101 pode atravessar sistemas de defesa terrestres ao voar rente ao solo, carregando uma carga explosiva brutal que pode destruir tudo no impacto. Porém, naquela noite, os F-16 se tornaram verdadeiros falcões no céu, abrindo fogo contra os inimigos sem piedade, mostrando como a defesa aérea da Ucrânia não só resistiu, mas também contra-atacou com força. Imagens reveladas pela Força Aérea Ucraniana mostraram a ação dos pilotos em detalhes inquietantes. Cenas gravadas diretamente dos coquetes exibem mísseis explodindo em uma impressionante cadeia de fogo, enquanto câmeras presas aos capacetes capturam o lançamento dos próprios foguetes para derrubar o inimigo. No chão, sistemas antiaéreos disparavam incessantemente, iluminando a noite com explosões, mostrando o esforço coordenado para proteger o país. Ainda assim, apesar dessa resposta impecável, alguns projéteis conseguiram romper as defesas, causando mortes e ferimentos. Um verdadeiro lembrete de que mesmo em vitória, a guerra cobra seu preço. Mas e se eu te dissesse que entre esses mísseis destruídos estavam também 2 Iskander, com capacidade nuclear? E que graças à coragem dos pilotos ucranianos, 29 dos cruéis KH-101 também foram abatidos. Essa é a prova definitiva de que no céu ucraniano, os F-16 não são apenas caças, são guardiões que transformam o impossível em defesa real. Moscou, que confiava na escuridão para sua ofensiva, encontrou um inesperado pesadelo à altura. E o que isso significa? Que o jogo aéreo na guerra está longe de acabar, e que a resposta daqueles que defendem a liberdade pode ser mortífera. Você está pronto para descobrir até onde essa batalha pode chegar? Mais uma vez, a Rússia desferiu um maciço ataque de mísseis e drones contra a Ucrânia. Esses ataques se tornaram uma das principais táticas do país em 2025, e este, em particular, foi devastador. Uma onda quase incontrolável de centenas de drones e dezenas de mísseis lançados no espaço aéreo ucraniano entre 19 e 20 de setembro. No entanto, desta vez, a Ucrânia estava preparada. Em um ato de bravura, os pilotos de F-16 ucranianos mostraram que eram capazes do impossível. Eles neutralizaram quase totalmente o ataque russo, tornando-o quase ineficaz. Em 21 de setembro, a mídia United 24 revelou que a Força Aérea da Ucrânia havia relatado um ataque russo de mísseis e drones que começou na noite de 19 de setembro. A Rússia, confiando na escuridão da noite, esperava que suas projéteis conseguissem romper as defesas aéreas da Ucrânia. Mas a Ucrânia estava pronta e lançou seus F-16 para neutralizar cerca de 40 mísseis durante a noite. A grande maioria dos mísseis russos não chegou aos seus alvos. A magnitude desse ataque foi impressionante. A United 24 informou que a Ucrânia acreditava que a Rússia tinha lançado 619 ameaças aéreas durante o ataque noturno, das quais 579 eram drones do tipo Shahed, que a Rússia utilizou ao longo do ano. Embora esses drones sejam de origem iraniana, agora estão sendo fabricados na Rússia em um ritmo de cerca de 2.700 drones por mês, segundo os serviços de inteligência da Ucrânia. Esse volume de produção permite que a Rússia envie centenas desses drones em um único ataque.
No entanto, os F-16 da Ucrânia não se preocupavam apenas com os drones. Haviam alvos maiores. Os pilotos estavam focados em cerca de 40 mísseis que partiram da Rússia. A Força Aérea da Ucrânia mencionou que os mísseis eram de vários tipos, mas a Rússia parecia favorecer um em particular. De acordo com o canal no Telegram da Força Aérea, a maior parte dos mísseis de cruzeiro KH-101 abatidos foi destruída pelos falcões de combate ucranianos. Esses ataques aéreos da Rússia têm como objetivo causar um dano significativo nas cidades ucranianas. Trata-se de uma tática de terror que Vladimir Putin tem revisitado repetidamente durante sua invasão, visando esgotar as defesas aéreas da Ucrânia e deixar alguns mísseis ou drones passarem com suas cargas explosivas intactas. Contudo, as defesas antidrone da Ucrânia e os F-16 conseguiram impedir um grande sucesso russo, neutralizando a maior parte do que a Rússia enviou ao espaço aéreo ucraniano. Impressionantes 552 dos 579 drones Shahed foram ou derrubados ou desviados de seu curso. Os F-16 da Ucrânia também destruíram 2 mísseis balísticos Iskander, capazes de portar armas nucleares, e derrubaram 29 dos mísseis KH-101 lançados pela Rússia. As imagens confirmam o desfecho, a Ucrânia não está blufando. Os vídeos divulgados mostram os F-16 em ação, realizando manobras explosivas e neutralizando um fluxo constante de mísseis russos. Esses registros capturaram repetidas explosões nos céus, à medida que os mísseis de Rússia eram destruídos em pleno voo, revelando a eficácia das operações. As gravações, postadas no canal de uma mídia conhecida, mostram cenas de dentro da cabine dos caças, onde os pilotos lançam mísseis que cortam o céu. Embora as câmeras não acompanhem o destino exato dos mísseis, é evidente que cada lançamento é uma tentativa de interceptar os projéteis que avançam em direção à Ucrânia. O resultado é claro. A Rússia atacou, a Ucrânia defendeu, mas mesmo assim, alguns projéteis conseguiram cruzar as barreiras. Os destroços e as explosões foram sentidos em várias regiões, causando tragédias. Em Dnipro, um ataque aéreo deu origem a um episódio devastador, resultando na morte de uma pessoa e ferindo 36. Embora a Rússia tenha almejado causar pânico e desestabilizar a população civil, a força da resistência ucraniana fez a diferença. Em tempos de guerra, mesmo uma única vida perdida pode muito, e a Ucrânia provou ser resiliente. As defesas aéreas funcionaram com notável eficiência, embora o número de baixas continue a ser alarmante. Nos próximos episódios, vamos explorar os mísseis que a Rússia utilizou, como eles operam e por que são tão temidos em campo de batalha. O que faz do KH-101 uma arma tão devastadora? Acompanhe enquanto descortinamos os mistérios por trás dessa tecnologia letal e a luta incessante de uma nação por sua liberdade. Resumo rápido. Entre 19 e 20 de setembro de 2025, a Rússia lançou uma enxurrada de mísseis e drones contra a Ucrânia. Mais de 600 ameaças aéreas cruzaram o céu, mas a frota de caças ucranianos F-16 reagiu com precisão mortal, transformando o ataque em quase um fiasco para Moscou. O som ensurdecedor das explosões rasgou o ar, enquanto o cheiro de pólvora e metal queimado se misturava ao frio da madrugada. Imagens capturadas pelos capacetes dos pilotos mostravam mísseis sendo liberados dos pontões, despencando como chamas rumo ao horizonte. Mas será que todos esses projéteis encontrariam seu alvo? A câmera terrestre fixa no solo devastado, registrou explosões gigantes que pintavam o céu de luzes vermelhas. Farmas de artilharia antiaérea cintilavam, lançando projéteis de defesa superfície e ar, SAM. Ainda assim, alguns mísseis escaparam da rede, atingindo áreas residenciais. Quem poderia imaginar que mesmo com toda a tecnologia, ainda haveria brechas mortais? Os relatos de United 24 apontam que 619 ameaças foram disparadas, 579 drones do tipo Shahed, produzidos em ritmo de 2.700 unidades por mês, e cerca de 40 mísseis, majoritariamente KH-101. Das centenas de drones, 552 foram abatidos ou desviados. Mas o que aconteceu com os poucos que romperam a defesa? O céu sobre Dnipro incendiou com rastros de explosão, deixando morto e 36 feridos em um bairro que antes respirava tranquilo. Enquanto isso, os caças F-16, guiados por pilotos audazes, derrubaram 2 armas balísticas Iskander de alcance nuclear e 29 mísseis, KH-101. Cada explosão parecia um trovão distante, o calor do fogo queimando a pele dos espectadores que assistiam ao caos.
Como esses aviões conseguiram interceptar alvos tão velozes e furtivos? A batalha aérea revelou o objetivo de Moscou: espalhar terror nas cidades ucranianas, esgotar suas defesas e fazer a população viver sob constante medo. Desde o início da guerra, 13.883 civis já perderam a vida e 35.548 ficaram feridos. Agora, mais um morto e 36 feridos se juntam a essa estatística horrenda. Será que a estratégia russa ainda terá sucesso diante da resistência aérea ucraniana? Em Khmelnytsky, às margens do rio Bagsul, outro drone perfurou à noite, tirando a vida de um civil e ferindo 2. O eco das explosões reverberava nas colinas, trazendo ao sopro da madrugada o cheiro de fumaça de casas em ruínas. Ainda assim, a maioria dos mísseis nunca chegou ao solo. O que o futuro reserva? Os céus permanecem tensos, as defesas se preparam para o próximo ataque. Cada disparo, cada explosão, cada silêncio após a tempestade, deixam a pergunta pairando no ar. Quem realmente controla o destino desta guerra no céu? Até o momento, sabemos que uma pessoa morreu e 36 ficaram feridas após o ataque russo. Na região de Khmelnytsky, no oeste da Ucrânia, um civil também perdeu a vida e outros 2 ficaram feridos devido ao avanço dos drones e mísseis lançados pela Rússia. Mas isso estava longe de ser tudo. Relatos indicam que os danos causados por destroços e impactos diretos também foram registrados em Mykolaiv e na região de Kyiv. Essa é uma notícia devastadora para a Ucrânia. Até mesmo uma única vítima já é um golpe doloroso demais. No entanto, a situação poderia ter sido muito pior se as defesas aéreas coordenadas da Ucrânia, especialmente seus caças F-16, não tivessem sido tão eficientes durante o ataque. Graças a esses aviões, os números de vítimas e destruição foram mantidos surpreendentemente baixos, com a maioria dos mísseis russos impedida de atingir seus alvos. Mas qual é a verdadeira ameaça que essas armas representam? Para entender por que a Ucrânia precisou usar seus F-16 para conter esse ataque, é importante conhecer os mísseis russos que foram lançados. A maioria deles eram Kh-101, também conhecidos no Ocidente como Shi-101. Desenvolvidos e fabricados na Rússia, esses mísseis de cruzeiro subsônicos são furtivos e projetados exatamente para escapar das defesas aéreas. Eles voam a altitudes baixíssimas, tão próximas ao solo que praticamente abraçam o terreno, passando despercebidos pelos radares do inimigo. Por isso, depender apenas das defesas em terra não é suficiente, é preciso interceptá-los no ar. Imagine o som abafado desses mísseis cortando o céu, avançando sorrateiramente enquanto os pilotos de F-16 se preparam para o combate brutal que se aproxima. Cada Kh-101 carrega uma carga explosiva devastadora, equivalente a cerca de 450 quilos, capaz de destruir prédios, bunkers e qualquer instalação militar. A Rússia também pode equipar esses mísseis com ogivas fragmentadas que espalham estilhaços, ou até mesmo com submunições que explodem liberando várias pequenas cargas explosivas para maximizar a destruição. A opção por furtividade e uma carga tão letal transforma o Kh-101 em uma ameaça assustadora, uma arma que pode ser disparada de muito longe, sem que o inimigo consiga sequer vê-la chegando, até que já seja tarde demais. Será que os F-16 ucranianos conseguiram mesmo deter essa tempestade? Ou pior ainda estava por vir? A resposta revela muito mais do que apenas um confronto no céu. É uma batalha pela sobrevivência diante de um inimigo que não mede esforços para aterrorizar toda uma nação. Até aqui falamos sobre o poderoso Kh-101, um míssil que carrega cerca de 450 quilos de explosivos, capaz de variações devastadoras, desde ogivas de alta explosão até submunições que se espalham para cobrir grandes áreas. Agora vamos entender que existe uma versão ainda mais temida, o Kh-102, capaz de transportar carga nuclear, mas que não foi utilizado neste ataque contra a Ucrânia. Estes mísseis não são simples projéteis. Segundo especialistas, eles são adaptáveis e versáteis, com diferentes tipos de cabeças explosivas. Podem destruir bunkers, prédios reforçados e instalações militares. Alguns são feitos para penetrar estruturas subterrâneas resistentes, como túneis e concreto armado. Outros, por sua vez, liberam múltiplas submunições para dizimar vários alvos ao mesmo tempo, tornando-se verdadeiras armas de destruição em massa. Não se deixe enganar, o Kh-101 é um dos armamentos mais perigosos do arsenal russo. E a ameaça não está só no seu poder explosivo.
A distância que este míssil pode percorrer é impressionante, enquanto algumas análises indicam até 2.800 quilômetros, outras afirmam que ultrapassa 5.500, quase o dobro do estimado por algumas fontes. Isso significa que a Rússia pode disparar esses mísseis de lugares muito distantes da linha de frente em relativa segurança. Aqui entra a dramática realidade da defesa ucraniana. Os ataques nunca são impedidos antes de serem lançados. A Ucrânia só pode reagir depois que os mísseis já cruzaram o céu, procurando derrubá-los antes que alcancem seus alvos mortais. É uma corrida contra o tempo. Uma batalha aérea tensa e arriscada, contra um inimigo que joga suas peças com uma confiança perturbadora. Sabemos que para sua defesa, a Ucrânia contou com seus caças F-16, aeronaves com longa história desde a era da Guerra Fria, mas ainda muito eficientes. Porém, um caça, por melhor que seja, é apenas uma plataforma aérea. Derrubar mísseis do tipo KH-101 é uma missão arriscada, quase suicida, se não houver armamentos eficazes para serem usados por esses pilotos. Será que os pilotos ucranianos enfrentaram esses mísseis com armas à altura do desafio? A resposta vem na sequência, revelando o segredo do que realmente tornou possível essa defesa quase impossível. Será que essa estratégia mudou o jogo para sempre? Fique atento, pois a próxima parte vai transformar o que você pensa sobre combate aéreo. Antes de mergulharmos nos detalhes da última batalha aérea, lembre-se, a Rússia lançou, entre 19 e 20 de setembro, uma enxurrada de mais de 600 ameaças aéreas, drones Shahed, mísseis KH-101, até mesmo balas de canhão de longo alcance, tudo para rasgar as defesas ucranianas. A Ucrânia, porém, respondeu com seus caças F-16, transformando a noite em um campo de luzes cintilantes, explosões que ecoavam como trovões distantes. Os céus ucranianos, outrora um alvo fácil, tornaram-se um labirinto mortal para as armas de Moscou. Pergunta que arrepia a espinha: como um bando de cerca de 40 mísseis projetados para escapar dos radares pode ser aniquilado quase que instantaneamente por aeronaves que à primeira vista parecem apenas bichos de metal empunhando asas? A resposta está nos detalhes que poucos olhos viram, nos rastros de fumaça que se desfazem como véus de seda, no zumbido cortante dos motores que se aproximam, no cheiro de querosene quente que paira no ar quando os caças rasgam a escuridão. Mas o que aconteceu exatamente quando esses caças encontraram os temidos KH-101? Prepare-se para descobrir a estratégia que mudou o jogo, e veja como um pequeno ajuste tecnológico fez toda a diferença. O que o futuro reserva para a próxima onda de ataque? Continuando a história, os F-16 ucranianos, embora sejam plataformas aéreas impressionantes, precisavam de algo mais para enfrentar os KH-101 que rasgavam o céu como flechas silenciosas. Foi aí que entrou o AIM-9 ao Sidewinder, um míssil arar supersônico que caça o calor como um falcão envelhecido. Fato que choca, o Sidewinder, criado em 1956, ainda voa nos céus modernos, mas agora porta um motor de combustível sólido que lhe dá velocidade de Drago-Dragão, e um fusível óptico capaz de ignorar as artimanhas eletrônicas russas, tornando-o quase impossível de ser enganado. Imagine o som estridente de um míssil cortando o ar, o turbilhão de ar que acaricia a pele dos pilotos, a vibração que faz o corpo tremer como se fosse um tambor. Quando o AIM-9 entra em ação, ele localiza o calor do motor inimigo como se fosse uma chama ao longe, e a ogiva de explosão anular fragmenta tudo em seu caminho, despedaçando metal e concreto como vidro ao vento. Curiosamente, a variante 9 litros foi a primeira a atacar de todas as direções, inclusive de frente, ampliando sua letalidade. Mas será que essa arma clássica, ainda que modernizada, será suficiente para neutralizar a maré incessante de KH-101 que se aproxima? A noite seguinte promete novas respostas, e o silêncio que fica após a explosão ainda guarda segredos que podem mudar todo o curso da guerra. Nas últimas horas de 19 de setembro até o dia seguinte, a Rússia desferiu uma ofensiva impressionante contra a Ucrânia. Centenas de drones e dezenas de mísseis cruzaram o céu ucraniano, uma chuva de destruição que parecia impossível de deter. Mas a resposta foi à altura do desafio. Os pilotos ucranianos acionaram seus F-16, caças ágeis e letais, e fizeram o inimaginável. Tornaram aquele ataque maciço quase inútil. Você imagina quantos mísseis foram abatidos? Pois é, cerca de 40 projéteis disparados na escuridão da noite. E a esmagadora maioria foi derrubada antes de causar dano. A surpresa não para por aí. Dos 619 artefatos aéreos lançados,
sendo 579 drones do modelo Shahed, produzidos em massa pela Rússia, quase 2.700 por mês. Quase todos foram neutralizados. Porém, os drones não eram o foco principal dos F-16. Eles tinham uma missão ainda mais crucial: interceptar os perigosíssimos mísseis KH-101, os predadores silenciosos que voam baixo, quase tocando a terra para fugir dos radares. Esses mísseis carregam explosivos que podem destruir prédios, bunkers e instalações militares, e alguns até têm capacidade nuclear, uma ameaça aterrorizante. Por isso, os pilotos ucranianos equipados com os especializados mísseis em 9L Sidewinder, altamente ágeis e com alcance de até 11 km, entraram em ação. Imagine o som agudo dessas armas cortando o ar, um duelo mortal entre máquinas velozes e silenciosas. Mas aqui vem a reviravolta. O EN-9L, em uso desde 1977, tem uma impressionante taxa de eficiência de 80%. 8 de cada 10 mísseis lançados acertam o alvo. E nesta noite, os F-16 ucranianos não falharam. Eles abateram nada menos que 29 KH-101, além de 2 mísseis balísticos Iskander, capazes de carregar ogivas nucleares. É quase inacreditável, considerando que esses mísseis foram projetados para driblar sistemas de defesa terrestres como os Patriots. E mais, um caça francês Mirage 2000 já havia mostrado a eficácia desta tática em março, derrubando um KH-101 com um único míssil disparado de ângulo inesperado. Isso significa que a Ucrânia encontrou uma resposta letal para a ameaça russa. Agora, imagine o que a Rússia sente ao ver seu arsenal de alta tecnologia ser sistematicamente destruído no ar. E pensa que isso acabou? Não. Apesar de toda essa resistência heroica, alguns mísseis e drones russos ainda conseguiram atravessar as defesas ucranianas. Na cidade de Dnipro, os impactos foram violentos, resultando na morte de uma pessoa e dezenas de feridos. A região de Khmelnytsky e áreas próximas também sofreram com ataques, deixando um rastro de medo e destruição. Esse é o lado cruel do conflito. Os civis são sempre os primeiros a pagar o preço. Mas a questão que permanece é esta: quantas dessas ofensivas a Ucrânia poderá suportar? Seus pilotos, sua tecnologia, suas defesas. São forças impressionantes, quase sobre-humanas, mas o esforço é contínuo, a pressão imensa, o inimigo não recua. Será que esses caças e suas armas são a verdadeira chave para virar o jogo? Ou será que a Rússia ainda guarda cartas escondidas, ainda por revelar? O que está em jogo aqui não é apenas território. É a sobrevivência de um povo diante de uma tempestade que parece não ter fim. Aparentemente invencíveis, os mísseis KH-101 russos contornam a maioria dos sistemas de defesa ao voar rasteiros, quase colados ao terreno. Como então impedir esses monstros de aço? A resposta vibra nos motores dos caça F-1S equipados com os mísseis Sidewinders. Mas será que a Ucrânia tem o que é preciso para enfrentar tal ameaça? Os caça F-1S são ágeis o bastante para driblar projéteis em pleno voo e carregam armas capazes de capturar e destruir o KH-101. Desde que cruzaram o céu ucraniano, mostraram habilidades que poucos outros aviões do país conseguem igualar. Em agosto de 2024, quando a primeira leva de jatos ocidentais chegava ao território, o Conselho Atlântico já previa seu papel. Sem um papel de combate direto por hora, os F-1S reforçarão a defesa aérea. As palavras soaram como um presságio. Mas o que aconteceria quando essas máquinas modernas fossem colocadas contra a tempestade russa? Na época, a Ucrânia contava apenas com 69 aeronaves de combate, entre MiG-29, MiG-29 e Su-27, e Su-27. Alguns desses modelos haviam sido adaptados para disparar munições compatíveis com a OTAN, mas ainda careciam de sensores avançados, sobrevivência e integração de armamentos que tornam o F-1S tão perigoso contra mísseis inimigos. Imaginem o som metálico das turbinas lutando contra o vento gelado, o cheiro de combustível queimado ao redor das pistas. O que faria a Ucrânia sem esse upgrade tecnológico? Os F-1S trazem um arsenal de sensores de última geração e podem montar os Sidewinders, mísseis guiados que os caças soviéticos jamais conseguiram alcançar. Essa capacidade de ver e cortar alvos no ar transforma a defesa aérea em uma rede viva, capaz de aniquilar os KH-101 antes que atinjam suas cidades. Enquanto os antigos jatos tentavam acompanhar, os novos caças dominavam o céu, criando explosões cintilantes que iluminavam a noite sombria. Mas será que essa vantagem será suficiente para deter a enxurrada russa? Mesmo com todo esse poder, a batalha ainda está longe de terminar.
As defesas ucranianas, ainda que reforçadas, enfrentam a constante pressão de projéteis que atravessam o espaço aéreo como sombras furtivas. Cada disparo dos Sidewinders gera um clarão estrondoso, um vento que sopra como se o próprio ar fosse rasgado. E quando um KH-01 consegue escapar, quais serão as consequências para a população civil abaixo? A resposta ainda está no horizonte, pronta para ser revelada à medida que os céus se acendem novamente. Você já imaginou enfrentar uma tempestade de centenas de mísseis e drones no meio da noite, com poucos segundos para reagir? Em 2025, essa é a realidade brutal que a Ucrânia encara. Durante um ataque massivo lançado pela Rússia entre os dias 19 e 20 de setembro, uma frota impressionante, mais de 600 ameaças aéreas, incluindo 579 drones do tipo Shahed e dezenas de mísseis poderosos como o KH-101, cruzou o céu ucraniano. Mas em um momento quase inacreditável, os pilotos ucranianos de F-16 se transformaram em uma muralha impenetrável, detonando dezenas dessas armas antes que pudessem causar estragos. Relembrando rapidamente, o F-16, apesar de ser um modelo mais antigo, possui uma capacidade rara de integração de armas que o torna letal contra ataques russos. No entanto, esses jatos estão vulneráveis a sistemas avançados de defesa aérea russos, e caso as forças da Rússia enviem seus caças Su-35, o risco aumenta consideravelmente. Mas foi justamente graças à combinação dessas armas especiais e ao treinamento intenso dos pilotos que a Ucrânia mudou o jogo. Desde que receberam seus primeiros F-16 em agosto, em um salto impressionante, esses pilotos eliminaram dezenas de ameaças aéreas. Em novembro de 2024, pouco tempo após a chegada dos aparelhos, eles já derrubavam cerca de 10 alvos russos durante um ataque relâmpago, inclusive sobre a região de Dnipro, que seria novamente atacada quase um ano depois. Imagine o som estrondoso da explosão no céu escuro, a pressão no corpo dos pilotos enquanto manobram com precisão para interceptar mísseis invisíveis voando a altíssima velocidade. Em janeiro de 2025, um desses pilotos alcançou uma façanha histórica, derrubou 6 mísseis de cruzeiro russos em uma única missão. Quando suas próprias munições acabaram, ele não hesitou, usou os canhões do caça para destruir os últimos 2 alvos. Um feito inédito para o icônico Fighting Falcon que comandantes militares ucranianos comemoraram abertamente. Mas isso levanta uma pergunta inquietante. Como esses caças, mesmo sendo versões mais antigas e com alcance radar limitado, conseguiram ser tão decisivos em um conflito tão tecnológico? E o que isso significa para o desenrolar da guerra? A resposta pode estar no treinamento e na determinação feroz dos pilotos ucranianos, que transformaram máquinas já antigas em instrumentos essenciais de defesa. Quando os céus se enchem de luz e explosões, os F-16 não são apenas máquinas, são a última linha de esperança diante de um ataque calculado para semear terror. Mas será que essa defesa será suficiente para conter uma Rússia que não mede esforços e segue refinando suas táticas? Ou haverá um momento em que os céus ucranianos serão dominados? A próxima batalha aérea pode mudar tudo. Um ataque devastador da Rússia saiu na madrugada de 19 para 20 de setembro. Centenas de drones e dezenas de mísseis rasgavam o céu ucraniano. Mas, de repente, o som dos motores dos caças ucranianos dominou a cena. O que aconteceu? Na primeira fase, os comandantes ucranianos celebraram nas redes sociais. Pela primeira vez, um caça de alta performance destruiu 6 mísseis de cruzeiro russos em uma única missão. O orgulho dos pilotos crescia a cada voo. Na sequência, os caças americanos se tornaram rotina diária. Contra todas as expectativas, a Ucrânia passou a empregar esses jatos também em ofensivas. O general americano Christopher Cavoli declarou ao Senado que eles voam todos os dias, abatendo inúmeras ameaças e realizando bombardeios massivos no leste. Assim, a estratégia ucraniana misturava ataque e defesa com precisão letal. Em seguida, a frota ainda precisava de reforços. Até agora, 87 caças foram prometidos. Pouco mais da metade já chegou. A Holanda entregou 24 unidades, a Noruega 14, a Dinamarca 12 de 19 prometidos. A Bélgica, porém, ainda não enviou nenhum dos 30 comprometidos, aguardando novos jatos de última geração. A Ucrânia espera que os próximos meses signifiquem entrega imediata, pois já provou a eficácia de seus pilotos nas noites de setembro. Depois, a noite de 19 e 20 revelou a magnitude do ataque. 619 ameaças aéreas foram lançadas.
Destas, 579 eram drones do tipo Shahed, produzidos em ritmo de 2.700 unidades por mês. A Ucrânia desviou 552 desses inimigos, abatendo-os ou desviando-os com guerra eletrônica e drones interceptadores. Ao mesmo tempo, cerca de 40 mísseis cruzaram o horizonte. A maioria eram de cruzeiro KH-101, conhecidas por voar a baixa altitude, quase abraçando o terreno, para escapar dos radares. Cada KH-101 carregava até 450 kg de explosivos, capaz de devastar edifícios e bunkers. Os caças ucranianos derrubaram 29 desses cruzeiros e ainda neutralizaram 2 mísseis balísticos Iskander, com capacidade nuclear. A batalha não foi totalmente limpa. Alguns projéteis romperam a defesa e caíram sobre áreas civis. Em Dnipro, um bombardeio matou uma pessoa e feriu 36. No Khmelnytskyi, mais um civil perdeu a vida e 2 ficaram feridos. Restos de destroços foram encontrados em Mykolaiv e na região de Kyiv, lembrando que cada explosão traz odores de pólvora e fumaça densa, que ainda pairam no ar. E então, qual será o próximo passo? Os caças americanos, agora afinados como falcões de combate, farão ainda mais pressão sobre a Rússia? Ou a espera por novos jatos belgas deixará a Ucrânia vulnerável a outro vendaval de drones? O futuro paira incerto, mas a determinação dos pilotos ucranianos permanece inabalável. O próximo capítulo ainda está por ser escrito. Resumindo a situação anterior, a Rússia lançou um massivo ataque com milhares de drones e centenas de mísseis entre 19 e 20 de setembro. A Ucrânia já esperava o bombardeio e enviou seus caças F-16, que abateram quase tudo que chegou ao horizonte. Gancho. Como o exército pode transformar um céu chuvoso em campo de batalha tão rápido? O céu noturno rugiu com o zumbido dos Shahed cortando a escuridão. Explosões estalavam, lançando faíscas que pintavam o ar de laranja. Os F-16 deslizaram, motores vibrando como trovões, e soltaram interceptores que perfuraram as asas inimigas. Mais de 579 drones foram desviados ou abatidos. Os sensores chiaram, capturando cada alvo. Cliffhanger. Mas quantos desses projéteis ainda tinham chance de alcançar seu alvo antes de cair? Resumo da parte anterior. Os drones foram neutralizados, mas ainda restam mísseis perigosos, entre eles o temido K-101, capaz de voar a baixa altitude como se fosse sombra. Gancho. Você sabia que um único K-101 pode carregar quase 500 kg de explosivo, suficiente para destruir um edifício inteiro? Os russos dispararam 40 mísseis dessa classe. Cada um deslizou a poucos metros do solo, quase beijando a terra, escapando dos radares como serpentes. O som dos canhões dos F-16 reverberou bang-bang, enquanto tiros de artilharia antiaérea estalavam ao longe, cheirando a pólvora quente. Relatórios mostraram que 29 dos K-101 foram derrubados, e 2 Iskander de alcance nuclear foram destruídos. A taxa de produção russa ultrapassa 2.700 Shahed por mês, alimentando a horda, que planeja noites como esta. Cliffhanger. Se a Ucrânia continua vencendo no ar, que segredo podem estar guardando para o próximo ataque? Recapitulando, a Ucrânia já provou que seus F-16 podem anular a maioria dos ataques, mas ainda depende de novos aviões. A Bélgica prometeu 30 caças, ainda não entregues, enquanto a Dinamarca enviou 12 de 19 prometidos. Gancho. E se a Polônia for o pivô que eliminará de vez a ameaça russa nos céus? A Polônia pressiona o Kremlin, exigindo que a aliança feche o céu sobre a Rússia. Enquanto isso, as defesas ucranianas aguardam a chegada dos caças belgas e dos 7 efetivos dinamarqueses ainda pendentes. O vento traz o cheiro de combustível queimado, o som distante de motores se aproximando, promessas que podem mudar o rumo da guerra. Cliffhanger final. Quando esses novos caças surgirem, será que a Rússia terá outra cartada, ou finalmente será silenciada?